Olá, boas-vindas ao Gente Saúde, o podcast para líderes de RH, focado em descobrir os desafios e as tendências que moldam o mundo da saúde corporativa. Por aqui, recebemos convidados para uma troca de insights e experiências estratégicas sobre saúde e bem-estar corporativo. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente Saúde, que é um podcast que a gente faz especialmente para o público de RH e a gente sempre tem convidados incríveis aqui discutindo temas relevantes. A minha convidada de hoje mora longe, então a gente está gravando remoto, mas a gente vai falar de um tema que 9 a cada 10 encontros com RH ele acaba aparecendo, que é saúde mental no ambiente de trabalho. Eu queria dar muito boas-vindas a Marília. Marília, bem-vinda ao podcast da PIP. Obrigada. Imagina. Antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse. Então, quem é Marília por Marília? O que faz? Da onde veio? Conta um pouquinho pra gente. Beleza, eu tentei sintetizar aqui com algumas coisas que me definem e me apresentam. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, de uma cidade bem pequenininha que tem 10 mil habitantes, chamada Tapera. Sou um pouco nômade, já vivi em 3 países, em 7 cidades, em muitas casas. Atualmente eu vivo em Lisboa, em Portugal. Sou cozinheira amadora, adoro inventar receitas, sou uma corredora iniciante, então estou aí na luta do vencer muitos quilômetros. Sou uma curiosa por natureza, eu acho que isso foi me levando a esse nomadismo, a explorar as coisas. A cozinha também tem muita curiosidade, e aí a curiosidade sobre o comportamento humano que me levou à psicologia e o RH, e eu sou apaixonada por conectar pessoas e empresas para que elas possam prosperar juntas. Eu vejo que esse foi o caminho que eu encontrei aí na minha carreira. Que legal. E a gente, só dando um pouco de contexto de como as coisas são feitas no podcast para quem está nos ouvindo, né? A gente sempre faz um call de briefing. Então, a gente sempre fala com a pessoa que vai participar um pouquinho antes, a gente conversa sobre o que seria relevante a gente falar aqui. E aí, a nossa conversa foi para um lugar super legal, que foi o lugar de saúde mental. Super legal no sentido de é um tema super relevante, mas é um tema que muitas vezes também é abordado de um lugar meio de um lugar comum, assim, né? Então, a gente vê as pessoas sempre falando sobre os mesmos problemas e mais ainda sobre as mesmas soluções. E o papo que a gente tem foi um papo super legal, super profundo, porque foi super diferente disso, assim. Então, a gente resolveu usar esse episódio aqui para falar um pouquinho de saúde mental. E aí eu queria, antes de te fazer perguntas, assim, que você contasse um pouquinho de da onde veio esse interesse, né? Óbvio que sentando em RH e fazendo psicologia, mas um pouquinho da sua trajetória, assim, olhando como profissional de RH para o tema de saúde mental nas organizações, principalmente ao longo dos últimos anos. Perfeito. Bom, inerentemente, assim, a minha formação como psicóloga já traz muito esse interesse, né? Mas eu acho que nos últimos anos, tendo trabalhado principalmente em organizações de alta performance de escala, esse tema ganhou muita relevância por serem organizações que têm práticas de recursos humanos com um pouco mais de disrupção. E aí a gente começou a observar esses temas impactando na performance da organização. Então, quando você lidera dentro de um contexto, você não pode negar esse contexto, tem que buscar entendê-lo, né? Então, eu tive experiências nas empresas que eu passei, tanto liderando essa frente, eu tenho uma experiência de uma vivência própria de ter sido uma pessoa que passou por burnout e ter aprendido muitas coisas com isso, e eu acho que esse é um ponto que eu falo abertamente, escrevi já no meu LinkedIn sobre isso, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com o tabu que as pessoas, com os dados da OMS que a gente observa, as pessoas adoeceram ou tem uma grande probabilidade de virem a adoecer. E como que a gente trabalha tanto numa perspectiva de tratamento e recuperação de uma pessoa quando ela adoece, mas também de prevenção. E aí esse foi o meu interesse e eu fui buscar embasamento como uma boa curiosa e aprendiz ávida, e eu encontrei coisas muito interessantes no campo da psicologia positiva. Que a psicologia positiva não é good vibes, não é só abraçar a árvore, paz e amor e tá tudo positivo, não é positividade tóxica e tá longe de ser felicidade de prateleira. Mas ela olha muito, esse campo foi fundado e liderado pelo Martin Seligman lá nos anos 90, que
a psicologia até então, ela vinha trabalhando muito com a patologia. E o campo da psicologia positiva foi olhando, beleza, o que nos faz também prosperar? Quais que são as coisas positivas do ser humano? E como que a gente pode estimular para que pessoas, organizações, instituições possam ser mais positivas, eles usam muito o termo do flourishing, que é o florescimento. Como que a gente pode, então, incentivar essas práticas no ambiente em que a gente estiver inserido? Então, passou aí por tanto formação, história de trabalho, história pessoal, porque eu também já vivi os impactos disso, e aí hoje como eu trabalho. Que legal, incrível. E aí, assim, antes a gente falar um pouco de engajamento e de estímulo de comportamento positivo, que eu acho que é super legal, hoje olhando para a sociedade que a gente vive, né? E fazendo uma rápida retrospectiva, assim, mundo pré-pandemia, mundo pandêmico, momento atual, inclusive a gente até acabou remarcando o podcast por conta das tragédias do Rio Grande do Sul, assim. Você acha que a gente está num momento que a gente pode dizer que a gente é uma sociedade saudável? E a segunda pergunta que eu queria fazer, você acha que a gente é mais saudável, a gente já foi mais saudável do que a gente é? Interessante. O que eu acredito? Eu acredito que cada tempo tem as suas peculiaridades, né? Então, uma coisa que a gente aprendia muito na faculdade era você não dosa o sofrimento, você não compara o sofrimento de uma pessoa com a outra, você compara em relação àquilo que ela está vivendo naquele momento. Então, acho que comparar um sofrimento ou se era mais saudável ou era menos, são contextos diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes, né? Mas eu vejo que hoje, sim, a gente tem dados alarmantes, né? Eu até trouxe uma colinha aqui com alguns números, mas porque eu gosto bastante da gente aterrissar onde que a gente vive hoje. O OMS trazendo que 1 a cada 4 pessoas vai ser afetada por transtorno mental em algum momento da sua vida. Se estima que no Brasil 30% da população sofre de algum transtorno mental ao longo da vida. Tem dados aí sobre o Brasil ser um dos lugares com a pior saúde mental do mundo, dados de afastamento, de crescimento de afastamento no INSS, efeitos sobre fadiga de mudança, e aí, inclusive, trazendo aí alguns temas sobre o quanto que isso tem que ser pauta das organizações e pauta do conselho. E aí tem várias coisas, né? A gente tem tanto reflexos de um pós-pandemia, a gente tem muitas instabilidades nas instituições, então, né, a gente vive num mundo que tem polarizações, que a gente vê guerras acontecendo, um excesso de informação, então, com certeza, tudo isso, né, de alguma forma, contribui para a gente estar num ambiente que é bastante ansiogênico. E aí, o que eu vejo é muito como que a gente, então, navega nisso, porque hoje a sociedade que a gente vive, né, já veio... Primeiro tinha aquela definição do VUCA, depois do BANI, as coisas mudam muito rápido, a gente já tem mais informação que a gente consegue processar. Beleza, partimos daqui. O que eu faço com isso? Eu acho que esse que é um ponto de partida. Legal. E aí, falando um pouquinho de o que a gente faz com isso, né? E conectando com a sua outra resposta, assim, como CEO, hoje uma das coisas que tá muito em voga na minha pauta é falar de engajamento de colaborador, né? E a Pipo, assim como a empresa que você trabalha hoje, né? Eu imagino que elas que são empresas remotas ou primariamente remotas, então a gente tem um desafio de engajar pessoas que estão nas suas próprias casas. Então, como que o RH pode trabalhar com esse pilar de engajamento que eu estou assumindo aqui, que é um pilar, por exemplo, de estímulo positivo e de coisas que fazem os seres humanos prosperar, conectando com a sua outra resposta. Mas o que a gente pode fazer aqui como organizações pensando em estimular comportamentos positivos? Perfeito. Nesse ano, algumas pessoas aqui da nossa equipe foram no evento da Vitude Summit em São Paulo, foi um evento super bacana falando sobre bem-estar e saúde, e aí a gente estava discutindo quais foram os principais insights do evento e elas trouxeram, foram 3 frentes aí que vieram como tendências, né? Primeiro, uma abordagem baseada em dados, então assim, beleza, tem tudo isso acontecendo no mundo, a minha empresa é um reflexo disso porque ela está dentro desse mundo, mas dentro do que eu tenho aqui,
o que hoje realmente afeta mais a minha população, né? Então, como que eu vou embasar um programa de saúde mental? Preciso mensurar impacto, saber quais são os riscos e promover a intervenção que é eficaz. Então, uma coisa que a gente fez aqui na Blip, por exemplo, foi a aplicação de uma pesquisa que é um perfil de saúde. E aí é interessante porque às vezes você vai para um lado de vamos falar sobre saúde mental e eu descubro que as pessoas não estão dormindo bem. E aí, para que frente que eu vou, né? Então, eu acho que uma abordagem baseada em dados ela é importante. Ter um engajamento da liderança e principalmente da alta liderança, assim, porque isso é crucial para a gente promover uma cultura assim que reconhece que isso é importante, que serve como modelo e que facilita um diálogo, porque uma coisa que eu falo muitas vezes com os líderes e eu já tive nessa posição, quando a gente é promovido para líder ou começa a liderar, a gente foca 100% no outro, né? Tem aquela coisa do, liderança servidora, eu preciso olhar para o meu time, eu preciso saber se as pessoas estão bem. Eu falo assim, cara, a gente começa pelo primeiro ponto, que é você mesmo. Porque as pessoas percebem quando você está sendo genuíno. Então, assim, como é que tá teu sono, como é que tá tua alimentação, como é que tá tua vida pessoal, teus relacionamentos, como é que tá o que você usa como hobby espiritual, enfim, que exemplo que você está passando. Porque senão, se eu não começo por mim, a eu me autogerenciar, como é que eu quero trabalhar com o outro? Como é que eu quero me doar para momentos que dentro da empresa é normal, a gente é posto à prova, tem momentos difíceis, tem momentos fáceis, tem momentos felizes, tem outros nem tanto, tem momentos que dá aquele frio na barriga e a gente pensa, meu Deus, como é que eu saio dessa encruzilhada agora? E o primeiro é sempre olhar para si, né? E aí um terceiro que é esse desafio de estigma, porque a gente sabe que ainda tem um estigma de a gente falar sobre, conscientizar sobre esse cuidado e bem-estar com colaboradores. E aqui uma coisa que eu também converso com alguns líderes a gente tem que ter muito cuidado do entender qual é o seu papel enquanto dentro de uma organização, porque nem de negar que isso existe, então estar aberto, conseguir ouvir, promover uma escuta, mas como que eu também delego isso para uma especialidade quando eu tenho uma pessoa dentro da minha equipe que está passando por algo. Então, eu, por exemplo, eu tenho formação em psicologia clínica, mas eu não sou psicóloga clínica. Eu sou uma liderança dentro de uma empresa. Se eu tenho, então, como que uma empresa também consegue ter um set ali de fornecedores de benefícios para que também, se eu tenho alguma pessoa que está passando por algo, ou que está precisando de alguma ajuda em algo, ou até para promover, que eu tenha realmente especialidade e coesão no que eu estou apresentando, né? Porque senão a gente também fica muito numa superficialidade e você também acaba colocando muita pressão na liderança, que é assim, nossa, além de lidar com tudo isso, eu ainda preciso saber conduzir questões de saúde mental. E é muito diferente acolher e ouvir e reconhecer a importância e conseguir direcionar e criar um ambiente que seja positivo e seguro para que essas conversas aconteçam, do que endereçar, resolver, né? Acho que a gente tem que entender qual que é o papel de cada um. Legal, e aí falando um pouquinho sobre papel, assim, explorando mais esse tema, né? Você abriu a conversa aqui, você falou, eu gosto muito de dizer que eu tive um episódio de saúde mental, me vulnerabilizo em relação a isso, e eu acho que pessoas do seu time provavelmente devem se sentir mais confortáveis de falar com você sobre isso. Só que a gente, quando pensa no ambiente corporativo aqui no Brasil, a gente ainda tem uma predominância, por exemplo, masculina dentro desse ambiente, principalmente em cargos de liderança, que já tem questões com vulnerabilidade, né, com se vulnerabilizar, e que quando a gente pensa, por exemplo, muito dos tabus e das questões de saúde mental, né, são pessoas que, em geral, falam menos abertamente sobre isso do que mulheres. E aí, não estou trazendo um dado aqui, mas eu estou dizendo mais uma perspectiva de percepção minha enquanto mulher nesse ambiente. Como que a gente pode criar esses espaços de segurança genuína, né, de segurança psicológica, e como que a gente pode criar esses espaços, principalmente quando a pessoa de cima não tem um histórico aberto e vulnerável de saúde mental e sabe acolher as pessoas? Que eu acho que é aí onde, eventualmente, a gente tem questões que ficam mais, né, tipo, ainda com mais dificuldade de serem conversadas sobre e, eventualmente, serem acolhidas e tratadas. Eu vejo que essa é uma pauta que hoje ela se tornou importante e relevante em papos de qualquer gestão de empresa, de conselho administrativo, por causa que cresce muitos números
hoje de gastos com saúde, de afastamento do trabalho, etc. Então, isso acaba sendo um problema de negócio hoje. Mas, para além de uma questão se é de gênero ou de um líder ter mais abertura ou não ter abertura, o que eu acredito? Teve uma liderança minha que ela me falou sobre a regra do 1/3, a Ana, e eu gosto muito desse conceito, porque ela falava assim, Marília, para tudo, tem 3 coisas que influenciam, tem eu, o outro e o contexto. Então tem, num contexto empresarial, tem eu, meu líder e a empresa. E nessas 3, eu sempre tenho uma influência aqui, né? Então eu não acredito muito que existe uma coisa que é só isolada e responsabilidade de uma só parte de fazer. Então, quando eu falo do indivíduo, eu falo, caramba, aquilo que eu falei sobre liderança, né? Autoconhecimento, você está se cuidando, o seu protagonismo no seu autocuidado, e aqui eu gosto muito agora, por ser uma corredora iniciante, eu tenho lido aí um pouco sobre ultramaratonistas e tal, e que se fala assim, tem muita disciplina, é difícil acordar cedo para fazer exercício, muitas vezes vai doer, vai ser cansativo, mas depois o resultado que vem vai ser bom. Então, assim, e principalmente aqui se você é liderança, as pessoas vão perceber quando você está sendo genuíno. Então, o quanto que eu me cuido, o quanto que eu estou olhando para mim e sei o que funciona para mim e não funciona. Aí eu vou para uma parte de uma liderança, então o outro, né? E aí, liderança tem, sim, um espaço para uma criação, para estabelecimento de uma relação de confiança, porque assim, você não vai chegar falando sobre temas sensíveis para você com alguém que você não confia. E também, muitas vezes, você não vai querer falar sobre isso. Mas eu tenho um ambiente aqui com uma relação de confiança ou um ambiente que estimula uma segurança psicológica, e aí no sentido de que a gente possa discordar, que a gente possa ter conversas que são mais difíceis, e isso está muito no papel do líder de conseguir criar isso. Mas isso não é só numa perspectiva de saúde mental, isso é numa perspectiva de resultado, né? Então, assim, tem pesquisa aí do Google, Projeto Aristóteles, que foi ver como que faz, o que tem nos melhores times dentro do Google. Pensa, o que eles descobriram? Primeira coisa, segurança psicológica. Por quê? Porque as pessoas podem discordar, elas podem falar o que elas pensam, assim a gente detecta erro mais rápido e consegue inovar mais e consegue performar mais. Então, quando eu falo de criar segurança psicológica em relação de confiança, eu estou numa ótica de saúde mental, mas assim, gente, isso dá resultado, dá dinheiro e prospera o negócio tendo isso. Então, se eu tenho esse ambiente, beleza, já estou num ambiente que ele é mais positivo. E aí, como empresa, sim, eu vejo que a gente tem um papel de um investimento, de fato, em programa de saúde, em benefícios que tragam algo que faça sentido para a minha população. Então, hoje a gente sabe que, por exemplo, o acesso à psicoterapia é algo que tem um custo financeiro. Como que eu posso facilitar que as pessoas tenham acesso a isso, os seus dependentes? Porque às vezes eu posso ter um funcionário que ele não está passando por algo, mas se alguém dentro do convívio familiar está passando, isso também tem um impacto na qualidade de vida da pessoa, né? Então, tudo que a gente pode olhar para extensão dessa família também é importante. E aí, esse papel na capacitação da própria liderança para que se crie essa cultura de promoção de saúde dentro da organização, né? Mas eu vejo esses 3 recortes, assim, tem sempre o indivíduo, a liderança, que tem ali um papel super fundamental, as pesquisas falam que você não abandona uma empresa, você abandona o seu líder, e tem o contexto da empresa que a gente também influencia aqui. Muito legal. Eu adorei a parte do 1/3, 1/3, 1/3. Eu vou levar para a vida. Ana, vou usar mais uma frase por aí. E aí, acho que mudando um pouco aqui já para o campo da solução, de ação, assim, eu gosto de trazer o podcast sempre para um lugar prático, do ponto de, assim, alguém está nos ouvindo e eventualmente tem uma questão na organização de saúde mental, quase que eu diria que poderia dizer com alguma afirmação, né, que quase todas as organizações têm alguma questão de saúde mental hoje. E eu gosto muito também dessa conexão que você faz de saúde mental e de resultado, porque eu acho que essas pautas elas têm que se aproximar para que a gente consiga que elas ganhem protagonismo dentro das empresas. Diversidade e inclusão, para mim, é outro tema que a gente tem que tratar no contexto de resultado, porque só no contexto de diversidade e inclusão eu acho que ela é uma pauta que perde força, assim, então gostei bastante da provocação também. E aí, falando do 1/3 que diz respeito à empresa, né? O que a empresa pode fazer?
E aí, conectando lá com o começo, quando você falava, né, de coisas que comportamentos que a gente pode estimular, que geram essa certa positividade, essa capacidade do ser humano de perseverar. O que que você tem visto que tem dado certo, tanto na sua organização quanto em outras, de uma perspectiva mais prática, assim, para ajudar outros RHs que eventualmente queiram colocar alguma coisa de pé? Perfeito. E eu adoro esse tema justamente por isso. Não é utopia, não é good vibe. A gente está aqui num ambiente corporativo em que a gente quer resultado. Esse resultado vem através das pessoas. Como que a gente cria um engajamento, que esse engajamento vai fazer. Se o ser humano que está aqui dentro da minha organização prospera, minha organização prospera. Se ele adoece, minha organização adoece. Tão simples como isso. A gente é um grupo de pessoas fazendo algo, né? Mas o que eu gosto muito de falar é... Tem um livro do John Hamm, Unusually Excellent. E ele começa o livro falando que ele vai escrever um livro sobre coisas que muito provavelmente você já viu em vários lugares, mas você não faz. Porque não tem muito segredo na liderança. E aí ele começa com uma observação de um centro de treinamento dos maiores feras do golfe mundial, assim, que vão lá para esse treino de performance, esse performance center, para ver as maiores novidades e entender como que eles podem performar mais. E ele correlaciona, como é um cara que gosta de golfe e é coach de CEOs, ele correlaciona que esses caras são como CEOs da Fortune 500. Então chega alguém lá com problema de performance e você pensa, nossa, vamos botar o cara a fazer um monte de exame, vão fazer um screening dos movimentos dele, ele vai pegar o melhor taco que tiver, a melhor campo que tiver para treinar. E o que ele observou que os líderes os coaches mais faziam era dizer, vamos para o campo treinar umas batidas? Simples. E depois de um tempo, eles se olhavam e o jogador dizia, é isso, você é um gênio. E foi isso que estimulou ele a escrever o livro, que é Nada como fazer o básico bem feito. Então, quando a gente olha para problemas complexos, multifacetados, questões que estão intrínsecas dentro da nossa sociedade, muitas vezes a gente olha e diz assim, nossa, esse tantão de coisa, caramba, vai demorar muito para que isso possa acontecer. E a provocação que eu faço, de tudo que a gente ouviu aqui, o que é uma coisa que você pode pegar e fazer diferente amanhã? E aí, se a gente vai para um time que eu quero falar numa equipe, numa organização, sobre esses temas, qual que é a base da pirâmide? A base da pirâmide é confiança. A gente está fazendo one-on-one, e aí eu falo conversa one-on-one, que é conversa de qualidade com a pessoa. Assim. Ou a gente só chega e diz assim, e aí, Manuela, como é que foi o teu projeto tal? Você entregou? Eu chego, como é que foi como é que você tá? Me conta um pouco de você, os desafios aqui estão legais, tem algo que está impactando tua performance, tem algo que eu, enquanto liderança, posso te apoiar, o que você acha que destravaria, colocando a pessoa no centro como protagonista, mas abrindo esse espaço. Porque não tem receita mágica aqui. Como é que a gente constrói confiança? Se relacionando e e fazendo ali as práticas. Então, às vezes a gente quer falar sobre anti-estigma, anti-tabu, capacitação para falar sobre saúde mental, e eu pergunto assim: você tem prática de one-on-one e feedback? E essas one-on-ones, elas estão mais orientadas a falar sobre trabalho ou a falar sobre carreira e desenvolvimento? Existe uma abertura para a gente ter um ambiente de confiança na relação do um-a-um e do one-to-many, porque se a gente não começa por aí, não adianta eu ter vários programas e projetos e benefícios, etc. Então, a minha provocação seria, muitas vezes o segredo está a gente masterizar um básico bem feito, e o quanto que a gente, às vezes, deixa isso de lado e olha para coisas ultra complexas que vão demorar bastante tempo e esquece da base ou como no livro ele fala, do fundamento básico do jogo. Então, qual que é o fundamento básico do jogo? Estamos pecando em algum lugar nessa construção de relação de confiança, porque ela é a base da pirâmide para qualquer outra coisa que a gente queira fazer. Muito legal. E aí eu vou conectar uma pergunta aqui que não estava, mas que me chamou a atenção na sua resposta, que é, quando a gente pensa nessas rotinas básicas, né, de empresa, de 1 para 1, semanal de times, elas são muito importantes. E muitas vezes eu vejo pessoas que vêm, levantam a mão e falam, Manuela, nossa, tô com um problema aqui enorme com a área tal. Aí eu pergunto para a pessoa hoje, que rotinas que você tem com a área tal? Com que frequência vocês falam?
como que vocês têm sucesso compartilhado, quais processos vocês olham, né? Tipo, as pessoas, elas às vezes, elas veem um pouco essas teias, né, que ligam as coisas, que são rituais, são rotinas, são Uhum. processos, e a importância que eles têm até, por exemplo, para a questão de saúde mental. E tem uma outra dinâmica que acontece principalmente em empresas de tecnologia, empresas de crescimento acelerado, que são várias pessoas assumindo cadeira de liderança pela primeira vez. Uhum. E aí, eu tô lá assumindo uma cadeira de liderança pela primeira vez, e aí eu penso, né, o que que eu faço num para um? E aí eu queria muito te fazer uma pergunta que eu nunca fiz para ninguém, mas eu tô realmente refletindo sobre ela, que é, você acha que a empresa deveria treinar, criar formatos, falar mais abertamente sobre isso, sobre o que que é esperado em termos de rituais básicos de liderança, tipo, mínimo, mínimo Uhum. desejável, e como as pessoas deveriam basicamente conduzir isso, sim ou não? Talvez não tenha uma resposta sim ou não, mas é só um pouco do que você refletiu sobre isso, né? Tá. O que eu vejo? Capacitação ajuda. Falando aí de uma pessoa que quando fui promovida para líder, eu lembro que eu cheguei para minha líder, para Ana, depois eu vou mandar o podcast para ela, eu citei 2 vezes ela, e eu cheguei assim um dia, tava na RD nessa época, e eu falei, Ana, eu não sei por que a RD me paga, eu só venho para cá e faço um monte de reunião, eu não tô trabalhando, e aí ela deu aquele sorriso sábio de quem já viveu aquilo e falou assim, esse é teu trabalho agora. Porque antes eu era recrutadora, então meu trabalho é medido por quantas vagas eu fechei nesse mês. Ponto e a satisfação do gestor. É isso. E aí, como que eu sou medida agora? E aí, depois eu fui entender, né, que eu sou medida pela performance da minha equipe, pelos indicadores de performance, de clima, por como que as pessoas estão se desenvolvendo, etc e tal. Então, ela não é trivial. Eu gosto de contar essa história porque a gente sofre, a gente passa por isso, né? Então, com certeza, a capacitação, ela ajuda. Acho que trazer um mínimos ali, né? Até porque eu falo que não, quantidade não é a mesma coisa que qualidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente está começando, adulto aprende com prática. E aí a gente vai na andragogia, né? 70, 20, 10, eu aprendo 10% no aprendizado formal, 20% na troca com pares, mentoria e 70% fazendo. Então, como que eu vou aprender a fazer uma one-on-one? Fazendo várias. Às vezes falando alguma coisa errada, e aí tem uma coisa que é maravilhosa que se chama reparação. O líder também pode pedir desculpa se ele fez algo errado, ou ele vai aprender com isso, né? Acho que toda pessoa numa cadeira de liderança tem o seu catálogo dos seus sucessos e dos seus insucessos, aquela coisa que volta e meia você pensa, putz, naquela situação poderia ter feito diferente hoje com o que eu sei. E isso vai criando o nosso repertório, né? Mas eu acho que com base, com frameworks, templates assim iniciais, eles ajudam muito a você ir ganhando tração, ganhando disciplina. E aí depois cada um vai adaptando, entendendo qual que é seu estilo. Eu lembro numa empresa que eu passei que a gente acompanhava a frequência da one-on-one, e depois a gente foi ver com a métrica de qualidade que tinha líder que fazia uma no mês, que tinha satisfação maior do que quem fazia semanal, né? Mas quando você está começando, eu acho que é super importante quanto mais você conseguir praticar, e aí, inclusive, está aberto ao feedback para aprender, porque liderança é uma jornada constante, a gente nunca vai estar pronto, né? Eu cometo acerto e erro a minha jornada inteira. Vamos cometer erros diferentes e acertos mais melhores cada vez nessa jornada, mas a gente nunca vai estar pronto, né? Então eu acredito muito nisso, assim, a gente tem que entrar na arena da vida, se colocar ali à disposição e disciplina e aprendizado em cima do que vai acontecendo, mas sem sombra de dúvida, uma empresa que consegue fornecer uma capacitação, frame, eu acho que ajuda, assim, a sorte, eu iniciei na liderança quando eu estava na RD e a gente tinha uma capacitação de liderança lá, e isso foi muito legal, porque eu era aquela pessoa bem aluna, assim, que sentava na frente, pegava todos e fazia tudo que tinha na capacitação do programa de líderes. E isso me ajudou bastante a me pôr à prova e testar. E aí, aprendendo qual que também é o meu estilo. Muito legal. Adorei. E acho que eu vou passar que a gente está chegando no final, né, do podcast. Eu queria Uhum. muito falar de um último tema que eu acho que ele é polêmico, mas que ele também é relevante nas organizações hoje em dia, que é o papel ali do, falando de um terço, um terço, um terço, citando a Ana mais uma vez, quando a gente olha para o eu, né, o autocuidado
Uhum. que é uma coisa fundamental quando a gente pensa em saúde mental, mas também que tem aquela questão de até que ponto uma organização ou um RH deveria ou poderia falar sobre autocuidado, dado que isso também está no âmbito das pessoas, né, e não necessariamente da organização. Então, como que o RH pode ter um papel mais protagonista, nessa educação ou nessas falas que você tem visto, assim, que tem dado certo? Eu vejo que tudo que puder apoiar o autoconhecimento da pessoa pode apoiar nessa frente, porque não existe também receita pronta, assim. Eu realmente acredito nesse combo, e tem pesquisas aí falando sobre isso, né? Que um bom sono, uma boa alimentação, fazer exercício, nutrir bons relacionamentos, e né, você esse combo de psicoterapia, tem algumas pessoas que acrescentam espiritualidade, também tem pesquisa comprovando que isso faz diferença no seu bem-estar, e como que você encara o seu profissional, se isso é só um trabalho ou se tem. E todo mundo, a gente tem as dimensões disso, é um trabalho, isso daqui também me traz uma satisfação, isso daqui, né? Então, tem momentos diferentes e tem configurações diferentes. A gente não acredita naquela coisa de, só trabalho por propósito, trabalho por várias coisas, mas também se o meu trabalho é só um trabalho, qual que é o sentido de eu estar aqui passando a maior parte das horas do meu dia, né? E aí, essa fórmula do que funciona, ela vai variar muito para cada um. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que detesta esporte coletivo, tenho muito pouca noção de espaço. Então, dizem, vamos jogar beach tênis, que agora o pessoal adora. Eu saio correndo, não quero, isso daqui não me faz bem. Mas a corrida me faz bem. E tem gente que vai falar, não faz, para mim, não funciona. Mesmo terapia, tem várias teorias e correntes aí da psicoterapia, então não é one size fits all. Então, o que eu vejo? O quanto mais a gente consiga estimular o autoconhecimento e olhar para si, eu vejo que isso ajuda bastante, porque daí a pessoa consegue escolher a partir dela o que faz sentido para ela, qual que é o nível de descanso que cada um precisa, né? Porque senão, se você vai naquela coisa do tipo, você só pode trabalhar tantas horas nesse dia, não sei, será que precisa, não precisa? Como que eu me percebo, né? E não simplesmente vou num Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu acho isso super interessante. E para quem está ouvindo e tem interesse nesse ponto do autoconhecimento, eu gosto muito de um assessment que, só procurar online, ele é do Instituto, se escreve VIA, ou 24 Forças, 24 Strengths. E ele fala das forças de caráter. Então, são forças que todo mundo tem, essas 24, mas você vai ter 5 que são as suas de assinatura, que são aquelas mais fortes, algumas no meio que regulam, e as últimas que são aquelas que você precisa. E qual que é a teoria? As forças que estão em último são aquelas que você precisa empregar um pouco de esforço para fazer aquilo. Você consegue fazer, você precisa empregar. E aquelas 5 de assinatura são aquelas coisas que, quando você exercita, elas te dão energia. Então, a gente também pode começar num autoconhecimento de um ponto de o que tem de certo comigo. Porque a gente vai, às vezes, numa perspectiva de o que tem de errado, o que eu preciso de melhorar. Cara, o que tem de certo, o que é muito bom e que pode me exponencializar. E eu entendo que quando eu encontro esses elementos dentro do que eu faço, isso é uma fonte de empolgação, motivação e energia versus algo que me desgasta mais. Então, eu gosto bastante desse assessment, ele é gratuito e eu acho que é super válido para quem está buscando aí um autoconhecimento e quer entender o que tem de certo consigo. Legal. Acho que eu vou fazer duas reflexões aqui pessoais também que podem contribuir para o assunto para quem está nos ouvindo. Uma eu não conhecia o Assessment da Via, mas eu tenho investido bastante, assim, nos últimos 2 anos, principalmente, no meu autoconhecimento. Então, meu processo de empreender e de fundar a Pipo, eu li inúmeros livros de negócio, eu ouvi inúmeros podcasts de negócio, porque isso é muito esperado de uma pessoa empreendedora, de uma pessoa executiva, né? Só que aí chega uma Uhum. hora que esse conteúdo ele vai ficando um pouco assim, mais do mesmo. É difícil de você entender, tipo, por que eu gastei 4 horas em um livro que poderia ter sido um artigo, sabe assim? E às vezes eu acho que o livro de negócio hoje ele acessa muito esse lugar de até um pouco de bloqueio, assim, de tanto que eu já fiz. E aí eu comecei a ter a vontade de me conhecer mais como pessoa, de conhecer mais, assim, por exemplo, eu sempre falo para as pessoas, eu sou uma mulher controladora. Mas por que eu sou uma mulher controladora, né? Quais são os mecanismos que eu posso
criar intencionalmente para diminuir a minha vontade, o meu ímpeto de controlar. Por exemplo, o meu time sabe trabalhar comigo é muito mais fácil quando a gente tem prazos bem combinados, visibilidade do que está sendo feito, projetos bem escritos, porque aí eu diminuo minha necessidade de controlar e de microgerenciar. E aí, acho que só fazendo um ponto assim, eu acho que eu cresci muito mais como profissional nos últimos 2 anos, eu cresci nos outros 8 lendo livros de negócio, assim. Eu acho que eu virei uma melhor líder, mais equilibrada. Então, assim, realmente eu acho que tem muita gente que às vezes tem um pouco de certo receio em relação ao autoconhecimento, né? Acha meio papo de, sei lá, papo de terapia, psicopapo, como eu falo com minhas amigas. Mas eu acredito muito, muito nisso, e eu concordo com você que a empresa pode estimular através, por exemplo, de um pacote de benefício, a empresa pode estimular, e também através de exemplos, né, dentro da empresa que falem disso abertamente, e que mostrem para as pessoas que tem um valor muito grande se conhecer em diferentes campos da vida. Então, é muito, muito legal, assim. Mas E vamos eu acho lá, que um ponto, agora, pode falar. só para contribuir com isso que você falou, uma ferramenta ótima que contribui com o autoconhecimento dentro de uma organização é um feedback. E aí, às vezes as pessoas vêm para mim e falam, Marília, mas eu não recebo feedback. Eu falo, você pediu? Porque se você quer, você pode pedir. E não precisa ser, ai, Manuela, você pode me dar um feedback, mas a gente trabalha bastante junto, que estou aqui fazendo uma revisão de como foi meu semestre, meu ano. Você tem como contribuir um pouco aqui com o meu desenvolvimento? Me conta o que você vê que é a minha principal fortaleza, uma coisa que eu mandei melhor nesse período. O que você vê que eu posso melhorar ainda? E se você pudesse destacar uma característica minha, destaque aqui. Porque às vezes a gente também não tem, a gente pensa que é de um jeito, mas o entorno nos percebe de uma forma diferente. E assim como você falou essa questão sobre ser controlador e como que isso funciona melhor, principalmente no papel de liderança, eu aprendi numa mentoria o seguinte: eu adoro discutir caminhos possíveis. E aí eu me peguei numa situação que às vezes eu estava discutindo uma coisa e eu vou construindo o conhecimento com a pessoa com que ela vai me trazendo. Aí teve uma situação que eu falei uma coisa numa reunião, beleza, e na outra semana a pessoa veio e ela tinha feito aquela discussão. Daí eu disse assim, mas não era para você fazer, nós estava conversando sobre aquilo. E aí essa minha mentora falou, você tem um cargo de diretor agora? Então você tem que só falar assim, estou fazendo um brainstorming aqui e quando nós sairmos com uma decisão, eu vou dizer, essa é uma decisão que é para ser feita. Porque senão as pessoas da tua equipe, elas vão olhar e vão dizer assim, se a diretora falou que isso daqui seria legal, é porque isso daqui é para ser feito. Então é isso que a gente pode vocalizar isso e criar esse ambiente de confiança, porque inclusive, com certeza o seu time se sente muito mais aberto a olhar para si e conhecer como é que funciona, se você, enquanto liderança, também já mostra para eles que você entende como que você funciona e está, inclusive, falando como que pode ser melhor a relação a partir daí. Então, o exemplo é fundamental. Boa. Estamos chegando ao final, aqui a finaleira do episódio, e a gente faz sempre um finalzinho que é o bate-bola jogo rápido, que são duas perguntas que eu gosto de fazer porque elas também têm muito a ver com quem eu sou, mas eu sempre também faço um disclaimer de que elas podem ser mais amplas, né? Então a gente fala assim, não tem um livro, mas tem um site ou uma pessoa que eu sigo muito. Não tem um influenciador, mas tem, sei lá, tal universidade que eu acho que produz conteúdo muito legal. Então sempre faço esse disclaimer para não ficar tão restrito, mas começando, né? Um livro para quem quer se aprofundar mais do que a gente conversou hoje. Eu recomendaria o Fearless Organization, ou A Organização Sem Medo, em português, da Amy Edmondson. Então, conta toda a pesquisa dela, as descobertas sobre times com mais segurança psicológica que performam mais, e até exemplos de quando isso não acontece, quais que são os riscos e o que pode acontecer. É um livro excelente. Legal. Não conheço, vou colocar na minha listinha. Um influenciador para quem quer se aprofundar no tema. Bom, infelizmente a gente perdeu esse ano a Carla Furtado, uma grande pesquisadora do tema de felicidade. Tive a oportunidade de fazer uma certificação em segurança psicológica com ela aqui em Lisboa. É uma perda muito cedo aí, com certeza uma grande perda nesse tema e nessa frente, mas o Instituto Feliciência
ele segue, tem bastante material de qualidade, tem até um livro publicado por ela com esse nome. Então, o legado continua e tem gente legal fazendo coisa lá e também tem muita gravação de palestra, etc. Mas sobre desenvolvimento humano no geral, eu agora estou ouvindo bastante o podcast do Adam Grant, o Rethinking, porque ele traz pessoas assim super diferentes para falar sobre temas super diferentes. Então eu gosto, acho que abre a cabeça bastante para a gente repensar, enfim, e análise de sociedade. Eu considero esse ótimo, Que super legal. legal. Que legal. Boa, Marília, primeiro eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua generosidade com o seu conhecimento aqui com a gente. Foi super legal, tanto para mim, mas eu imagino para quem vai nos escutar. Então, muito obrigado em nome da Pipo. Eu que agradeço o espaço, foi ótimo. Acho que a gente rolou uma sintonia aí desde o briefing, então estou muito feliz de ter esse espaço. E para fechar, eu quero trazer uma coisa que eu aprendi nessa certificação, que eu acredito muito, é que a gente fica falando de felicidade e eu acredito que a felicidade não é para os inertes. E aí, baseado na obra de Aristóteles, não existe felicidade sem que você se coloque em movimento. Então, a provocação é do que tudo que a gente falou aqui, coloque-se em movimento e bota uma coisa para rodar. E é isso. Muito bom. É isso, pessoal. Eu queria lembrar todo mundo que o conteúdo desse podcast e de outros podcasts que a gente fez aqui no Gente Saúde está disponível no YouTube e no Spotify. Se você ouviu esse episódio e gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com pessoas, organizações, por que não, que você acha que podem se beneficiar, do que a gente conversou aqui. A gente acredita que conhecimento é meio que a base da pirâmide de ter um mundo melhor e de empresas, mais saudáveis e que performam mais, né? Igual a gente falou de conectar esses dois temas aqui. Então, eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu e até o próximo.